Fala galera, tudo bem com você? Se você não me conhece, meu nome é Matheus Oliveira Pontes. Juntamente com o Senhor Espírito Santo, sou idealizador deste canal para a glória de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal favorito. Compartilha, cristão. Desde já eu peço a você que dê o like, dê o seu like abençoado, compartilhe com todas as pessoas mais esse podcast. E não deixe de conferir os outros, tá? Não deixe de conferir que está maravilhoso. E hoje nós viemos com o quadro Compartilha Opinião, certo? E o tema tá um pouquinho polêmico, né? Chadwick, o Pantera Negra, a verdade. Qual será a verdade sobre esse excelentíssimo ator que infelizmente, né, tão jovem, né, nos deixou? Bem, bora começar? Você tá pronto? Você tá pronta? Quero só abençoar a tua vida, que Deus te abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Continue a lhe guardar, a prosperar em todos os aspectos em nome de Jesus. Beleza? Então bora lá. Qual será a verdade sobre Chadwick? Ou como ele ficou muito conhecido, Pantera Negra, né? Olha, na semana da sua morte, que foi no dia 28 de agosto, né, do mês passado, eu indo ao mercado, eu ouvi as pessoas comentando, né, sobre a morte do ator, eu vi também muitos vídeos no YouTube. Eu não vi todos, né, eu vi postagens, certo? Falando com o tema, né, o tema que são colocados, falando sobre a carreira dele, falando sobre a pessoa dele, falando muitas coisas, mas faltou uma coisa que eu não ouvi e eu quero trazer a verdade aqui para você, tá beleza? Tem muitos posts, muitos artigos, certo, na internet que tem falado sobre isso que eu vou falar. Inclusive eu peguei de uma das fontes, são fontes seguras, certo? Mas não teve grande repercussão quanto aos assuntos acerca da profissão, acerca, né, da pessoa, certo? Da doença, né? Da quantidade de dinheiro, das finanças dele, enfim, certo? É por isso que eu estou aqui trazendo e tá um pouquinho polêmico. Desde já eu peço que segure firme aí na sua cadeira. Se você está dirigindo, segura firme o volante. Você está tomando banho, olha, se segura aí. Se você está cozinhando, olha, segura firme as panelas, beleza? Que tá um pouquinho polêmico. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. E desde já eu quero te dizer que não digo nada daquilo que está escrito, beleza? É palavra de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá. A verdade sobre Chadwick, o Pantera Negra. Bom, o ator, cujo nome é Chadwick Boseman, ele morreu, como já disse, infelizmente, na última sexta-feira, dia 28 de agosto, aos 43 anos de idade, muito jovem, gente. E foi depois de uma batalha contra um câncer de cólon, certo? De cólon. E eu quero falar primeiro do homem de caráter, que ele foi e que ele é. Ele deixou uma fortuna milionária para sua esposa. Esposa esta que ele tinha casado com ela no final do ano de 2019, se não me engano. No ano de 2019, não me lembro se foi no meio, no início ou no final. Certo? Ele também incluiu a igreja onde congregava como herdeira de algum dos seus bens. Exatamente, ó. Boseman, seu sobrenome, né, que ganhou fama ao interpretar o personagem Pantera Negra, ele também teria providenciado um testamento no qual especificou que a igreja da Carolina do Sul, uma igreja batista, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre ela, na qual ele foi batizado, e de seu coral, no qual ele chegou a cantar, ele especificou que deveriam herdar alguma coisa de seu patrimônio. Veja, um homem de caráter. Não desamparou a sua esposa, não desamparou a sua igreja, sua congregação, e nem o grupo de coral, olha só,
do qual ele fez parte, ele chegou a cantar nele. O ator ele era membro da Igreja Batista, cujo nome é Wilfare, que fica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E em entrevistas o ator sempre afirmava que tinha o hábito de orar antes de entrar em cena. Então, um homem que tinha o quê? Uma rotina de oração. Um homem de caráter. Certo? Essa é a primeira verdade sobre o Pantera Negra. Vamos para a segunda verdade. E eu afirmo que a última tá, extraordinária. Fica comigo. A morte prematura... beleza, deixa eu voltar aqui. A segunda verdade é que o Pantera Negra foi e é um exemplo de fé, e não somente fé, mas obras. A morte prematura de Busman abalou o mundo do entretenimento, e abalou mesmo. Dado a relevância de seu trabalho, foi um trabalho muito relevante, muito bonito. Sobretudo pela representatividade no universo Marvel. No entanto, além de viver, olha só, além de viver nas telonas, o herói Pantera Negra, diz a matéria, o artista também era um cristão, e eu grifo aqui, atuante na comunidade. Então era um cara que não somente orava, era um cara que exercitava a sua fé. Não era um cara apenas que cria em Deus, no Senhor Jesus Cristo, mas era um cara que revelava Cristo e como? Atuando na sua comunidade. Um verdadeiro exemplo de fé. Olha aí que maravilha. E o cara, né, todo respeito à esposa, era bonitão. É bonitão, cara. Tanto que me confundiram com ele nos meus estágios da faculdade. Me chamavam de Pantera Negra. Depois me diga aí nos comentários se eu pareço ou não pareço o ator. Continuando aqui, Busman era membro da Wilfare Baptist Church, que é a Igreja Batista Bem-Estar, em tradução livre, tá? Perdoe meu inglês, não tão bom. Que fica na Carolina do Sul, de acordo com o pastor Samuel Neely. Olha só o testemunho do pastor, depois eu vou ler para você, tá bom? Mas o pastor começou... dava o seguinte testemunho. Desde a infância, o ator foi exemplo de fé e um verdadeiro herói na comunidade onde vivia. O pastor relatou, olha só, não foi a família não, foi o pastor. O pastor relatou que Chadwick participou do coro, ou seja, do coral, e do grupo de jovens da igreja. Entende-se então que ele já vinha desde a juventude dele congregando nesta igreja. E se ele se batizou nessa igreja, ele nasceu de novo ali por meio da ministração, pregação desse pastor. Além disso, o ator ele atuava constantemente com um trabalho solidário. Aonde, Mateus? Em hospitais e com famílias carentes. Cara, um exemplo de fé e de obras, né, gente? Que coisa linda. Olha só, aqui entre parênteses, olha só, entre aspas, aqui a fala do pastor dele. Ele fez muitas coisas positivas na igreja e na comunidade. Cantava no coral, trabalhava no grupo de jovens. Ele sempre estava fazendo alguma coisa, sempre ajudando, sempre servindo. Essa era a sua personalidade, disse o pastor. Gente, quem mais conhece as suas ovelhas senão o pastor, né? Quem mais conhece a personalidade, o caráter de cada um, senão o líder espiritual? Olha só o testemunho lindo que o pastor dele deu dele. Lindo, né? Segundo o pastor, o papel de Pantera Negra nos cinemas foi uma resposta, às orações do jovem ator, que queria alcançar um papel no cinema que fosse de fato relevante para a sociedade. Que fosse bem mais que um mero entretenimento. Um cara não somente de fé, mas de obras também. E não somente de obras, mas de fé também. Um exemplo de fé e de obras. Então ele não queria apenas estrear nas telonas de cinema. E ele
e queria um papel top. Ele queria um papel que fosse relevante para a sociedade, gente. Que fosse mais do que um entretenimento, que trouxesse algum valor. E de fato trouxe. Tanto que a sua perda revela muito mais isso. Deixa muito evidente isso. Ele já havia escrito e orado sobre, entre aspas, Pantera Negra. Ele escreveu sobre isso em seus diários como algo que ele queria fazer com várias coisas que ele desejava ver no filme. Ele também era diretor e roteirista, tá bom? Ele não era somente ator. Então ele tinha ideias, tinha projetos, né? Em uma postagem no Facebook, a Igreja Batista lamentou a morte de seu amado e ilustre membro. Olha só, ele continuava sendo membro dessa mesma igreja, a qual desde a juventude ele congregava. A quem considerava, entre aspas, um talento que eles prepararam e cultivaram. E ressalvo aqui, prepararam bem e cultivaram muito bem. Parabéns a esta congregação, a esta igreja, a Igreja Batista Bem-Estar, em tradução livre. Olha o que a nota da igreja, que a igreja relatou no Facebook em nota. É com extrema tristeza que lamentamos a morte de nosso amado Chadwick Boseman, que fez a transição esta noite. Essa perda prematura entristece profundamente nossa igreja, a Igreja Batista Belford. Se lembrará para sempre de Chadwick, como um jovem talentoso que cresceu para o estrelato e nos deixou orgulhosos. Enquanto lamentamos sua morte e sofremos ao lado de sua família, pedimos que você mantenha a família Boseman e a Igreja Batista em seus pensamentos e orações. Descansa bem, Pantera Negra, descansa bem. O ator ele era conhecido por testemunhar, gente, abertamente que orou para conseguir o papel de Pantera Negra antes de ser escolhido. Este homem, esta é a segunda verdade, um exemplo de fé e um exemplo de obras que Chadwick Pantera Negra deixou para nós. Isso precisa ser dito. Amém? Isso precisa ser dito. Um homem de honra. Chadwick ele honrou ao ator Denzel Washington. Muitos anos atrás, o ator Denzel Washington concordou em pagar para 9 estudantes de uma universidade, tá? Para eles participarem de um programa de atuação de verão com a Academia Britânica de Atuação Dramática que ficava em Oxford, na Inglaterra. O jovem Chadwick foi um dos 9 abençoados beneficiários da bolsa. Olha que lindo. E não para por aí. Ele foi abençoado, mas não se esqueceu disso, porque em 2019, como forma de gratidão, Boseman homenageou Denzel Washington quando ele fez um discurso em 2019, né, no AFI Live, certo? Boseman disse na época: é uma honra conhecê-lo agora, aprender com você e participar desse trabalho com você. Honrou aquele ator que no passado investiu nele. Isso é lindo demais. Próxima verdade. Foi um homem que não se envergonhava do Evangelho. Ele fazia constantemente referência a versículos bíblicos em suas falas e também em suas entrevistas ou discursos. Como ele fez em sua formatura, né? Em sua formatura ele citou Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. E assim também ele, em uma entrevista, ele fez menção a Efésios 3:20, ele mencionou, dizendo que Deus os abençoe muito e abundantemente mais pelo que está reservado do que ele jamais fez antes. Deus os abençoe. Era um homem que não se envergonhava do Evangelho. Tinha o Evangelho em seus lábios, tinha o Evangelho expresso através de suas mãos. E era um abençoador. Deus os abençoe.
Busman não tinha filhos e deixou sua esposa, a cantora Taylor Simone Ledworth, certo? Com quem era casado. A fonte, gente, dessas afirmativas, né, dessa entrevista, vocês podem encontrar no Glamourama UOL e também no site do cristão, né, The Christian Today ou Today Welfare Baptist Church, que é o site da Igreja Batista, ok? O Cristão Hoje, Igreja Batista Bem-Estar. Tá, é um site em inglês, tá bom? E agora a gente vai para a última verdade. Você tá pronto? E nessa verdade nós trazemos aqui a nossa opinião bíblica acerca do ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Em nossa opinião bíblica, aqui no canal Compartilha Cristão, nós afirmamos que ele não morreu. Como assim? Não morreu. Ele foi promovido. Promovido, gente. Porque para um cristão, morte não é fim. Para um cristão, morte é promoção. E nós podemos afirmar isso a partir desta entrevista, tá? E a partir daquilo que a Bíblia diz, aquilo que está escrito. Vamos analisar. Desde jovem, então, esse homem, ele decidiu entrar pela porta estreita. Ele decidiu trilhar o caminho estreito. E este caminho estreito, essa porta estreita, leva à vida, conforme está escrito. Mateus capítulo 7, dos versículos 13 ao 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que leva para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida. E são poucos os que a encontram. Chadwick encontrou a porta estreita e entrou por ela. E isto fica muito evidente, porque durante toda a sua vida, ele decidiu e ele expressou continuar neste caminho. Tanto que negou trabalhos milionários, gente, que iriam contra a vontade de Deus para ele. Antes dele fazer o trabalho atuando como Pantera Negra, ele teve um trabalho, né? Ele foi contratado, se não me engano, uma série de TV. Só que o papel, quando ele recebeu o script, ia contra valores daquilo que ele crê. Ele cria e crê. Então ele deixou o contrato milionário. E ele, inclusive, mencionou em uma entrevista o texto, né, que, se não me engano, aquele que é fiel para fazer mais do que pedimos, que pensamos. Algo assim. Eu acho que foi esse texto que ele mencionou. Tá bom? Eu não busquei a entrevista, mas eu cheguei a ler. E, de fato, o Senhor, aquele que é fiel e justo, ele fez. O Senhor fez. Deu a ele o papel de Pantera Negra, o papel que ele ficou consagrado. Ele fez muitos outros filmes, gente. Mas este foi o que bombou e ano após ano rende milhões. Continua rendendo milhões, tá bom? Então, durante toda a sua vida ele decidiu continuar neste caminho. Decidiu mesmo, de verdade. E cremos que para o cristão a morte não é o fim, mas a continuidade de uma forma mais plena da vida eterna. Eu quero ler aqui Lucas 16, do 19 ao 31, para você. Nos respalda nesta afirmativa. Lucas 16, dos versículos 19 ao 31. E aí a gente vai caminhando para o final, tá bom? Fala aqui, ó, sobre a história. Não é uma parábola, tá, gente? Alguns estudiosos chamam de parábola, mas nós cremos, porque está escrito assim, que não é uma história. Perdão, que não é uma parábola, mas uma história. Quando o Senhor iria falar de uma parábola, ele trazia comparação. O reino de Deus é semelhante, ou a palavra de Deus menciona. E ele os contou, Jesus os contou uma parábola. Aqui não, aqui Jesus ele conta uma história mesmo. Ele fala assim, ó: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e celebrava todos os dias festas esplêndidas. Havia também um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que estava jogado à porta daquele, e desejava saciar-se das migalhas que caíram da mesa do rico. Até os cães vinham
e lambiam suas chagas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, ou seja, junto de si. Então ele gritando disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males, mas agora este é consolado aqui, e tu atormentado. Além de tudo isso, um grande abismo está posto entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá, nem os de lá passar para cá. Então lhe disse: Rogo-te, pois, pai, que o envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para lhes prevenir seriamente, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ele então disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrepender-se-ão. Mas Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se persuadirão, ainda que alguém se levante dos mortos. Essa história é uma história real, tá? Jesus contou essa história para relatar uma realidade do que aconteceu entre esse homem rico e este que é mencionado, chamado Lázaro, que não era o amigo de Jesus, era um outro Lázaro, tá bom? Então o cara rico, era rico, todos os dias fazia festas, se vestia bem e não olhava para Lázaro, que estava o quê? Cheio de chagas, muitas feridas, e estava à porta dele, vendo que se conseguia pelo menos comer algumas migalhas. Então relata o caráter desse homem, um caráter rude, orgulhoso, soberbo, né? E que não tinha amor pelo próximo, porque Lázaro estava à porta dele, gente. Então ele entrava e saía e Lázaro estava lá. E ele não estendia a mão para ajudar. Lázaro com certeza teve um encontro com Jesus, ok? Teve um encontro com Deus, era temente a Deus, obedecia aos seus mandamentos, ok? Mas por ser enfermo, não conseguia trabalhar, então esmolava e pedia, né? Era pedinte, certo? E por isso que quando ele morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esse seio de Abraão é um lugar onde todos os santos, todos os salvos em Cristo Jesus, a alma, o espírito dessas pessoas aguardam a vinda de Jesus. E o Hades, que chama-se Mundo dos Mortos, tá? É um outro lugar onde aqueles que não foram salvos, aqueles que rejeitaram a salvação, vão para lá. E desde lá eles são atormentados. Entenderam? Desde lá eles ficam atormentados. Eles são atormentados pelo calor. Né? Há quem diga que as memórias daquilo que eles poderiam viver se tivessem tomado uma outra decisão, tivessem decidido entrar pela porta estreita. Então eles eram atormentados. Por quê? Porque essas projeções passam em suas mentes, mas como eles já estão lá, eles não podem mais tomar a decisão. Então isso atormenta, né? Ok? E para você ver o quão esse cara era orgulhoso, que diversas vezes ele se dirige ao pai Abraão, ele nem se dirige ao Lázaro, ele se dirige ao pai Abraão, a Abraão, que tenha compaixão dele, que envia Lázaro. Ou seja, ele ainda continuava com aquele orgulho, tratando Lázaro como um servo, como nada. Então ele manda o pai Abraão, pede para o pai Abraão mandar Lázaro tocar o dedo na água e molhar um pouco a língua dele. E depois pede para o pai Abraão mandar Lázaro e avisar para os irmãos dele, os 5 irmãos,
para eles tomarem a decisão certa e para não irem para aquele mesmo lugar onde ele estava. Aí conseguimos ver, né? O caráter desse homem rico, que era orgulhoso, soberbo. Tem sim, gente, a riqueza, ela não é má. Agora, se você ama a riqueza, entendeu? Isso é mal, porque o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas dinheiro é bom quando se administra certo, quando ele fica no lugar dele, de servo e não de senhor. Ok? Minha garganta já está falhando já. Vamos caminhando aqui para o final. Então, cremos nisso, que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, eles morrem, seu corpo físico, lembrando que é espírito, alma e corpo, o homem é composto, a humanidade, espírito, alma e corpo, o corpo terreno fica, mas o espírito e a alma vão, tá? Para este lugar junto aonde o pai Abraão está, chamado seio de Abraão. Ok? Cremos que é um lugar de paz, de alegria, o qual a presença do Senhor está. E aqueles, pelo contrário, e o oposto disso, aqueles que não tomaram decisão com Cristo, decidiram viver uma vida à sua maneira e não a maneira de Deus, vão para esse lugar chamado Hades, mundo dos mortos. E ali há fogo, né? Há tormento, há sede, certo? E há um abismo que separa esses dois lugares. Tanto que nenhum que está no lugar pode ir para o outro e nenhum que está no outro pode ir para o outro. Ok? Então nós cremos nisso. Há quem acredite que a alma, o espírito ficam dormindo junto com o corpo até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas Filipenses, capítulo 1, versículos 22 e 26, encerro aqui, não confirmam isso, tá? E a Bíblia ela não se contradiz. O apóstolo Paulo, olha o que ele diz, a partir do versículo 22. Mas, se o viver na carne ou no corpo resulta para mim em benefício da obra, ou seja, do propósito que ele estava cumprindo, não sei então o que escolher. Pois de ambos os lados me sinto impelido, tendo o desejo de partir, preste atenção nessa fala, partir e estar com Cristo, o qual é muitíssimo melhor. Mas ficar na carne ou ficar no corpo é mais necessário por causa de vós. E convencido disso, sei que permanecerei com todos vós para vosso proveito e gozo da fé, a fim de que abunde vossa glória de mim. Em Cristo Jesus, por minha presença outra vez entre vós. Então Paulo aqui, ele estava afirmando, começar a ler lá do 12, que o viver é Cristo para ele e o morrer é lucro. Porque se ele vivesse, continuasse vivendo, né? Por mais que prendessem ele, porque ele estava pregando o evangelho, se ele vivesse, escapasse da morte, ele iria continuar a missão dele. Mas se ele morresse, seria muito melhor, porque ele já estaria com quem? Com Cristo. Para você ver que a morte do cristão aqui, ela é instantaneamente o seu espírito e a alma vão para Cristo, vão para um lugar que ainda não é o céu, para estar junto com Cristo. E a palavra de Deus relata que é o seio de Abraão. E lá se eu não me engano, em Lucas, você lembra quando Jesus olhou para um dos ladrões que reconheceu a Jesus como Salvador e Senhor e disse: Senhor, lembra-se de mim quando estiveres no paraíso? O que Jesus respondeu? Eu te afirmo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, existe o paraíso ou o seio de Abraão, ok? Para onde os cristãos vão aguardar a vinda de Jesus. E há também o Hades, que é o mundo dos mortos, para onde vão aqueles que não reconhecem ou não reconhecem a Jesus em vida, não reconhecem a Jesus como único Senhor e Salvador. E é por isso que eu digo que Chadwick Boseman, o Pantera Negra, a maior verdade é que ele não morreu, mas foi promovido para uma vida ainda melhor, uma vida eterna mais plena. Porque desde agora, eu afirmo a você, já afirmei e afirmo, podemos desfrutar da vida eterna, desde agora.
Qual é a vida eterna? Conhecer ao único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. João 17:3. Podemos, desde agora, entendeu? Porém, aqui ainda passamos por enfermidades, sofrimentos, perseguições, podemos ser mortos, né, fisicamente. E ali, então nós podemos desfrutar da vida eterna, desde agora. Mas ainda passamos por coisas ruins. Porém, lá não. No paraíso, no seio de Abraão, não. Ali ele está desfrutando, ele continua conhecendo a Deus e ao Senhor Jesus Cristo plenamente. Entendeu? Mas ali ele está livre. Não adoece mais, não pode morrer mais, aleluia. Não se entristece, ali a alegria, ali a paz, ali a justiça, a gozo, ok? Então é isso, essa é a maior verdade de todas as verdades que eu compartilhei aqui acerca de Chadwick Boseman, o Pantera Negra. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja louvado para sempre e que a memória deste homem seja preservada em nome de Jesus. E principalmente, mais do que um excelente ator, mais do que um excelente marido, um excelente pai, né, de órfãos e viúvas que ele assistiu, que ele não teve filhos, certo? O exemplo dele de cristão, de homem, cidadão, que tudo partiu daí, a decisão que ele tomou com Cristo, possa ecoar na vida de todos aqueles que tiveram contato com ele e que estão tendo contato com esse podcast e que tiveram contato conhecendo ele através dos filmes e se interessando em buscar conhecer mais acerca da pessoa dele. Beleza? Esse foi o nosso Compartilha Opinião. Então deixa o seu like, compartilha. Se você não é inscrito, inscreva-se. Que Deus te abençoe e 1, 2, 3, fui!